Olá pessoal, hoje nós vamos aprender dois assuntos bem interessantes. Nós vamos falar um pouco sobre computação quântica e inteligência artificial. Vamos dar uma breve introdução. Bom, deixa eu compartilhar já a tela. Meu nome é Thiago Galbiati Vespa e trabalho com tecnologia e inovação. Então, quem sou eu? Eu tenho doutorado em liderança, também sou doutorando e mestre em ciência da computação pela USP, bacharel em ciência da computação e matemática computacional pela Unesp. Tenho mais de 2 décadas de experiência na área de tecnologia, trabalhei em grandes projetos, gosto bastante de outras áreas também, como arqueologia, sondas aeroespaciais, sou radioamador certificado, mecânica quântica, por isso que a gente está abordando esse assunto aí, astronomia, viagem, gosto de andar com a família. Já atuei em grandes projetos, estou com alguns projetos inclusive relacionados com inteligência artificial aí em andamento em grandes empresas. Bom, quais são os objetivos da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é entender a importância de a gente aprender inteligência artificial e computação quântica, né? Ver também as possibilidades, analisar o mercado de atuação, o porquê que a gente está estudando isso, né? Qual que é a importância disso. Vamos também introduzir alguns conceitos básicos de mecânica quântica que vai ser utilizada na parte de computação quântica. Vamos falar um pouquinho sobre a interseção entre inteligência artificial e computação quântica. E vamos mostrar algumas aplicações práticas aí utilizando o ambiente aí da IBM e relacionado com alguns conceitos básicos de mecânica quântica que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Bom, antes da gente prosseguir no conteúdo técnico, a gente precisa entender o porquê que a gente está estudando isso, né? Aqui a gente tem o exemplo de algumas profissões que já se tornaram obsoletas. Gostaria que vocês escrevessem aí quais profissões vocês acham que são essas aí. São profissões que não existem mais e tem alguns motivos, né? A primeira profissão aí é uma profissão aí que acho que muita gente vai acertar, é a profissão de telefonista. A segunda profissão é de acendedor de postes nas ruas e a terceira profissão aí é de vendedor de enciclopédia. Por que essas profissões tornaram-se obsoletas? Normalmente elas se tornam obsoletas ou porque surge uma tecnologia que substitui ou existe alguma forma de automação. E é o que é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Não somente essas profissões, mas existem inúmeras. Aqui tem outras para vocês tentarem descobrir qual que são. Número 4, tenho certeza que existem algumas regiões aí do nosso país. E é a parte de retireiro de leite, né? Mas hoje é feito de forma automática, em ferramentas. A número 5 é de linotipista, é uma espécie de impressora. E a número 6 aí, bem conhecida também, são os computadores. No passado, os computadores aí, eles eram conhecidos, eram seres humanos. Nessa grande parte aí, mulheres, que os homens haviam ido para a guerra e elas eram responsáveis por fazer os cálculos, ou seja, computar. E essas profissões se tornaram obsoletas. E a pergunta que a gente pode fazer aí, quais outras profissões poderão desaparecer? Só que muita gente fica preocupada com isso, mas da mesma forma que desaparecem profissões, aparecem novas profissões. Um exemplo, nunca se imaginaria ter uma profissão algumas décadas atrás de youtuber, o jogador de League of Legends, ou mesmo motorista de aplicativos. Então o foco que a gente está estudando inteligência artificial e computação quântica é porque a gente entende que essas tecnologias elas serão disruptivas e já estão sendo disruptivas para o momento atual, e com isso aparecem novas possibilidades de a gente poder atuar em mercados novos, né? Por mais que algumas profissões se tornem obsoletas, outras profissões elas se tornam bem interessantes para a gente poder trabalhar. E a gente vê isso em várias análises feitas, né? Esse é um livro aí foi escrito em 2015 e ele fazia previsões para 2050. Como a gente pode ver, ele foi escrito antes da pandemia, né? Antes de ter esse boom também de LLM, ChatGPT e coisas do tipo. Mas ele focava já como tendência nas empresas o achatamento de estruturas organizacionais, a necessidade de desenvolver a si e aos outros, e acho que é por isso que você está assistindo esse vídeo, ter uma equipe diversificada nas empresas e o trabalho remoto e flexível, o desenvolvimento de habilidades sociais, e aqui entra a inteligência artificial.
A gente vê que a inteligência artificial como uma tendência nas empresas. Isso também é demonstrado por várias pesquisas. Essa é uma pesquisa da Anshan, da Câmara Americana, onde diz que as empresas onde elas estão focando atualmente e onde tem tendência de maior disruptura no futuro. E em primeiro lugar aqui, inteligência artificial. Qual que é o grande problema aí, né? A gente vê que existem alto poder disruptivo, mas poucas empresas ainda têm capacidade de execução. Portanto, os profissionais que se capacitarem para a inteligência artificial, e a gente vai ver também para a computação quântica, eles serão os profissionais habilitados para dar capacidade de execução grande nessas empresas. E aí essas empresas conseguem ser disruptivas. A McKinsey, uma grande consultoria aí, ela fez um levantamento, agora dia 24 de abril de 2024, onde ela descreve, e a tendência indica isso, que para a próxima década vão ser investidos trilhões de dólares. A gente não está falando nem de bilhões, trilhões de dólares. Então já é uma previsão que vai ter muito dinheiro investido na área de computação quântica. Portanto, é uma tecnologia e um ponto fundamental para a gente ter esse conhecimento. Bom, mas vamos lá agora entender um pouquinho mais o que é computação quântica. Né? Nós temos aí os qubits, os bits quânticos. Né? O que são qubits? Os qubits, eles são a unidade básica de informação na computação quântica. Eles são parecidos, né? São análogos aos bits da computação clássica, mas ele tem uma diferença primordial. Ao invés dele ter 0 ou 1, ele tem o que a gente chama de superposição, que é onde eles podem estar simultaneamente tanto no 0 quanto no 1. Então essa superposição permite que um qubit ele exista em múltiplos estados. É uma característica fundamental aí da mecânica quântica. E uma outra característica é o de entrelaçamento. Quando a gente tem dois qubits, que a gente fala que ele está entrelaçado, ou entanglement em inglês, e o estado desse qubit ele está ligado a outro, independente da distância entre eles. Isso é uma característica bem interessante aí quando a gente fala até de teleporte quântico. A gente consegue transmitir dados, né, numa distância inimaginável aí. Bom, vamos entender um pouquinho mais aí sobre a questão da superposição. Né? Superposição, uma ideia que o pessoal coloca bastante, é um modelo mental que tem, é do gato. Modelo mental mais famoso é do gato de Schrödinger. Né? Ele é um físico, ele usou essa analogia, que o gato ele está vivo, ele coloca o gato dentro de uma caixa, né? E diz que o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E quando a gente abre a caixa, a gente vê qual ele toma uma posição, né? Isso é uma característica meio estranha da mecânica quântica, mas ela acontece, a gente consegue medir até em experimentos. Mas o que é importante a gente entender aqui, né? Isso aqui é uma representação de um qubit, de um bit quântico. A gente tem o alfa aqui e o beta. O alfa e o beta, eles estão relacionados com probabilidades. O que significa isso? Eu posso ter um qubit, na verdade, tendo probabilidade de estar no valor 0 e probabilidade de estar no valor 1. Então ele pode estar nesses dois estados ao mesmo tempo, e depois quando eu meço ele assume um desses dois estados. Então a superposição aí é a habilidade de um qubit estar em múltiplos estados, né? No caso aí 2, onde o alfa e o beta são coeficientes complexos que representam as probabilidades. A gente vai ver isso mais a fundo nas próximas aulas. Hoje a gente vai fazer até um exemplo e ver como é que funciona isso na prática. Esse jeito de escrever aqui com essa chaves aqui, né, é uma chamada notação cat, de bracket, né, que em inglês tem a última parte do bracket, ou notação de Dirac, né, ou Dirac em português. Então a gente representa dessa maneira. A gente coloca aqui um qubit, aqui no qubit psi, ele está aí ele tem esse alfa, esse coeficiente alfa de 0, mais o coeficiente beta de estar em 1. Então a gente tem a superposição, diferentemente dos dados do computação clássica, né, que só assume 0 e 1. Um qubit ele pode estar
em dois estados ao mesmo tempo. Então, a probabilidade dele estar no 0 e no 1. Essa é uma característica fundamental. Outra característica aí é a do entrelaçamento que eu comentei com vocês. A gente vai fazer um exemplo prático aí do estado de Bell, que é um exemplo bem conhecido aí de entrelaçamento quando a gente trabalha na parte de computação quântica ou mecânica quântica. E como eu disse lá, é um fenômeno, a gente tem 2 qubits, né? Eles estão de uma certa forma aí conectados, de tal maneira que um qubit está diretamente relacionado ao estado do outro, independente da distância. Então, se eu mudo esse, muda esse, e assim por diante. Essa é uma característica fundamental para a gente poder ter algoritmos de computação quântica que tenham um desempenho muito melhor aí do que a gente tem na computação clássica. E a gente vai ver alguns exemplos desses algoritmos. Bom, como a gente viu aí a diferença entre computação quântica e a computação clássica, né? Na computação clássica a gente tem bits 0 e 1, enquanto na computação quântica a gente tem superposição. A gente tem essa característica também de paralelismo quânticos, que os qubits podem representar e processar múltiplos estados simultaneamente. E com isso a gente tem o potencial, na verdade, de resolver problemas complexos de uma maneira mais eficiente que os computadores clássicos. Um ponto que a gente precisa tirar aí que existe uma informação meio incorreta aí, é que muitos dizem que um computador quântico é apenas um computador mais rápido do que um computador clássico. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o computador quântico ele tem potencial para resolver alguns problemas específicos que são complexos que a gente não conseguiria resolver na computação clássica. Então, na verdade, o computador quântico não está para substituir a computação clássica, mas sim para eles trabalharem em conjunto, né? Bom, vamos continuar aqui com nossos exemplos. Então, como é que eu posso combinar a nossa computação quântica com inteligência artificial? A gente tem essa possibilidade de acelerar algoritmos, né? Então, computação quântica pode acelerar, por exemplo, algoritmos de aprendizagem de máquina, que são utilizados em inteligência artificial, e a gente consegue processar grandes volumes de dados em menor tempo, mas isso em casos específicos, são algoritmos específicos. E também otimização. A gente tem alguns algoritmos quânticos que podem encontrar soluções ótimas para problemas de otimização, roteamento e logística. 2 algoritmos bem conhecidos aí, que a gente vai fazer nas próximas aulas aí. Um deles é o algoritmo de Grover, que é um algoritmo que permite a gente buscar quando a gente tem dados que não estão ordenados, a gente consegue reduzir o tempo de busca, né? Por exemplo, né? Imagine a seguinte situação: eu tenho uma lista onde eu tenho um conjunto de dados não ordenados. Se eu fosse fazer uma busca dessa num computador clássico, eu demoraria a quantidade de elementos que eu tenho nessa lista. Esse algoritmo, chamado algoritmo de Grover, ele tem a intenção ele consegue reduzir a performance para uma ordem que a gente chama de raiz quadrada. O que significa isso? Vamos dar um exemplo simples. Se na busca normal eu demorasse 4 iterações, raiz quadrada de 4 é 2. Significa que eu teria metade do tempo usando esse algoritmo no computador quântico. E à medida que a gente aumenta esses dados, a diferença vai ficando gritante. Por exemplo, se eu tivesse 144 elementos, 144 iterações, raiz quadrada de 144 é 12. Então, no computador quântico eu faria apenas 12 iterações. E quanto maior o número, né, no computador quântico eu tenho um ganho maior. Um outro algoritmo também bem conhecido, que a gente vai abordar nas próximas aulas aí, é o algoritmo de Shor, que é um algoritmo que ele tem a capacidade aí de fatorar números, né? Ou seja, achar quais são os números primos que compõem um número composto aí, né? E com isso, isso tem um impacto muito grande em criptografia. Porque a criptografia nossa, a criptografia RSA, que é a que tem um cadeadinho nos browsers e usado em criptografia bancária e afins,
ou mesmo nos blockchains da vida, eles são baseados justamente na incapacidade de um computador convencional fazer em tempo hábil a fatoração desses números. Com a vinda da computação quântica, a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente, então tem um impacto muito grande em criptografia. É então um âmbito de estudo muito importante aí sobre criar novos algoritmos que têm capacidade de resistir a esse problema quântico. Bom, um futuro aí, aplicações promissoras, é o desenvolvimento de um aprendizado de máquina quântico chamado QML, ou Quantum Machine Learning, e com base nisso seria a primeira etapa aí a gente ter os outros algoritmos. Aqui tá alguns exemplos só, mas existem vários outros, a gente poder estar implementando em solução quântica, né? Então, o Quantum Support Vector Machine, redes neurais aí quânticas, algoritmos de clusterização como CAMINs, para poder resolver alguns problemas aí de inteligência artificial, redes generativas adversariais, né? Também utilizando algoritmos quânticos. E a primeira etapa aí a gente tem um aprendizado de máquina quântico. Bom, então a gente já tem uma ideia aí de pensar, vamos para a parte prática. A gente entender um pouquinho da parte de computação quântica. Que eu ia pedir para vocês fazerem agora? Acessar esse site quantum.ibm.com. Eu vou compartilhar aqui minha outra tela. A gente vai fazer um exemplo junto aqui. Quando vocês acessarem quantumibm.com, vocês vão entrar nesse site aqui. E é interessante, para vocês poderem usar, na verdade, vocês vão ter que criar um ID da IBM. A opção que vocês têm aqui é clicar nessa continue com o seu ID IBM. Se você não tiver, né? Se você já tiver, já pode fazer o login aqui nessa tela. E a gente clicar na opção aqui, criar o meu ID IBM. Né? Quando você clicar nessa opção aqui, você tem a possibilidade aí de informar os seus dados. Eu já fiz o cadastro anteriormente, mas eu recomendo que você faça. É só informar aí seu e-mail, uma senha segura, seu primeiro nome, último nome, a região que você está, o estado, se você é estudante ou não é. Vai seguindo os passos aí, eles vão mandar um e-mail de confirmação, depois ele vai pedir um e-mail de verificação. E aí, dessa forma, você consegue fazer o seu login. Bom, como eu já fiz o meu login, quando vocês entrarem, vai aparecer essa seguinte tela. Dependendo aí dependendo de que soluções vocês usam aí, de tema que vocês usam, ele pode aparecer tanto no modo claro quanto no modo escuro, tá? Eu gosto do modo escuro, mas eu acho que para nosso exemplo aqui a gente pode deixar aqui no modo claro, fica mais fácil de vocês olharem, né? Provavelmente quando vocês abrirem vai estar aqui no home. Tem como vocês fazerem até tutoriais, iniciar cursos e afins, mas clique na opção de Composer, né? Ou quantum.ibm.com/composer. Ele vai abrir algum exemplo que você fez aqui. Na verdade já tem um exemplo que eu acabei fazendo aqui, mas vamos criar um novo. Bom, vamos entender um pouquinho das telas. Aqui do lado a gente tem os operadores quânticos. Nós vamos aprender em detalhes cada operador desse. Hoje a gente vai ver alguns exemplos aqui e vamos usar acho que 3 operadores para a gente fazer um emaranhamento, um entrelaçamento quântico. Aqui do lado direito a gente tem um código que ele é gerado, que pode ser gerado tanto em Python quanto na linguagem de Quantum Assembler aí, que é uma linguagem específica para a solução da IBM. Aqui no exemplo a gente tem as probabilidades de ocorrer usando um simulador,
A gente tem aqui o vetor de estados e aqui a gente tem uma esfera. Esses vetor de estado e a esfera nós vamos também aprender mais em detalhes nas próximas aulas. Bom, na parte principal aqui, vocês podem ver que a gente tem 4 bits quânticos, do 0 ao 3. E aqui a gente tem um registrador, na verdade, registradores quânticos. E aqui a gente tem um registrador clássico. Tá? Eu vou tirar o logotipo ali, que eu acho que pode estar atrapalhando a gente visualizar aí. Bom, aí. Vamos ver o logotipo. E vamos diminuir esse número de registradores quânticos. Vamos fazer apenas com um só para a gente ver como funciona. Nosso exemplo, depois como a gente adiciona mais. Para remover é só clicar em cima e deletar os qubits. À medida que a gente vai fazendo isso, você pode ver que atualiza o código. Nas próximas aulas a gente vai executar esse código em Python. Vamos utilizar um Jupyter Notebook para poder executar. Mas está vendo que aqui a gente tem, ele cria um registrador quântico, está colocando com o nome Q, e tem 4 registradores clássicos. A gente pode, inclusive, remover, deixar ou criar. A gente pode deletar o registrador, por exemplo. Então aqui nós temos apenas um registrador quântico. Vamos aprender o primeiro operador aqui. Esse primeiro operador é o operador de negação, operador NOT. Da mesma forma que a gente tem na computação tradicional, o operador de negação ele transforma aquilo que é 0 em 1 e o que é 1 em 0. Vamos dar um exemplo. Vocês estão vendo que aqui a probabilidade é de 100% de estar no estado 0. Quando a gente coloca aqui o de negação, a minha probabilidade passa aqui de 0 para 1. Então, estou 100% de estar com 1, porque ele negou 0 e virou 1, certo? Na representação da esfera aqui, que a gente vai ver com a esfera quântica aqui, ele só simplesmente saiu do estado 0, que era aqui em cima, e foi para o estado 1. Se eu negar 2 vezes, eu volto para o estado 0. Então, se eu colocar o operador quântico aqui, negar ele 2 vezes, então ele volta a ser 0. Aqui a gente vê como é que funciona. Bom, esse aqui é o operador básico, um operador tranquilo, mesmo que tem na computação tradicional. Um outro operador que a gente vai usar bastante também é este operador aqui. Ó. Se você tiver dúvida do que faz cada operador, embora a gente vai estudar isso mais em detalhes, você pode clicar com o botão direito em informação e ele vai falar, ó, esse aqui é o operador Hadamard e ele faz a gente ter superposição aí de probabilidade de 50% de estar no 0, probabilidade de 50% de estar no 1. Então, se eu adiciono esse operador aqui, quando estava no 0, ó, a minha probabilidade, meu quântico fica 50% de estado 0 e 50% de estado 1. Bom, isso aqui que a gente está mostrando aqui seria o mundo ideal. Com o computador quântico, a gente tem erros, problemas que é até um dos problemas que a gente tem que resolver na parte de computação quântica. Aqui na parte de catálogo, se vocês abrirem aqui, a gente tem a possibilidade de executar esse código que a gente está fazendo em computadores quânticos de verdade. Né? Opa, não é em catálogo não. Catálogo é de curso. Nos jobs. Depois a gente vê os exemplos aqui. Aqui dá para ver. Aqui na parte do Composer, a gente tem a possibilidade de executar esse código que a gente está fazendo aqui num computador quântico. Então, se eu vier aqui em Setup and Run, a gente tem aqui, por exemplo, ó, temos nesse exemplo 4 máquinas aqui. Aqui a gente tem a quantidade de qubits que eu posso executar. No caso do nosso exemplo, está executando com um só, mas a máquina aguenta até 127 qubits. Isso tem uma evolução, porque no passado não tinha tudo isso de máquina.
Aqui a gente tem a quantidade de erros que acontecem. Tá? A IBM tem uma arquitetura dos circuitos que eles fazem do processador bem interessante para diminuir essa quantidade de erros. E isso aqui seria o desempenho, né? Semelhantes aos flops que a gente tem em computador, aqui chamamos clocks, que é a gente medir quanto tempo demora para executar. Tá? A computação quântica, quando a gente mede, a gente faz uma medição de várias vezes por conta da quantidade de erros. Então aqui no caso a gente está medindo 1024 vezes e a gente pode pedir para executar aqui embaixo dentro de um computador quântico de verdade. Tá? A gente faz esse exemplo aqui. Bom, a gente viu esse primeiro operador aqui. A gente viu que ele coloca em superposição de estados, 50% e 50%. Olha como fica. E para a gente poder fazer o entrelaçamento quântico, a gente criaria mais um qubit aqui, né? Um qubit novo. E a gente tem um outro operador aqui. Antes de a gente fazer o entrelaçamento quântico, vou mostrar esse outro operador. Esse operador aqui é o que a gente chama de CNOT, ou o não condicional. Ele funciona da seguinte maneira. Vamos colocar ele aqui do lado. Ele tem aqui uma entrada de um bit, que se for 1, ele vira 0. Né? Ele ativa, na verdade. Se for 1 aqui, ele inverte, ele coloca não no outro. E se for 0, ele não faz nada, ele mantém a operação. Então vamos por exemplo, ó, 0 é 0, ele não ativa, então continua 0, 0. Primeiro bit 0, o segundo bit 0. Mas se eu colocar no primeiro bit aqui o negação, o que acontece? Eu vou ter aqui no primeiro bit 1, ele vai ativar isso e vai mudar o segundo bit para 1. Então fica 1 para o primeiro bit e 1 para o segundo, por isso 1, 1. Então aqui ele é tipo um condicional, ele só muda se esse valor aqui for igual a 1, ele muda o valor do anterior, né? Se eu quiser mudar 0 aqui, ó, embaixo, ele vai negar e aí vai ficar 1 em cima, 0 embaixo, né? Ou melhor, isso mesmo, 0, 1, certo? Bom, a gente aprendeu isso. E a gente vai construir um exemplo aqui que é chamado de estado de Bell, que a gente vai ver mais em detalhes na próxima aula, que é o entrelaçamento quântico. A gente coloca um operador de Marte e mais um operador condicional aqui. E aí eu tenho um estado de entrelaçamento quântico aqui. A gente vai aprender mais em detalhes, a gente vai precisar de um pouquinho de álgebra, mas a gente vai dar uma introdução para todo mundo poder entender. E para eu poder medir isso no computador mesmo, quântico, não adianta nada eu ter isso, eu preciso ter uma saída que seja um registrador clássico, senão eu não consigo ver. E para a gente poder adicionar aqui, eu posso adicionar um registrador clássico. Posso adicionar aqui um novo registrador clássico, colocar o nome dele e colocar que ele tem 2 bits. Então aqui eu tenho meu registrador clássico de 2 bits. Se vocês olharem no código, ele cria uma nova aqui, um novo objeto, registrador clássico de 2 bits com o nome de C0. E eu tenho uma outra operação que é de medir. Medir é olhar o que está acontecendo. Então se eu colocar uma medição aqui, ele faz a medição nesse Q0 e joga para o meu registrador clássico, e eu posso medir o Q1 também e jogar para o meu registrador clássico, certo? E aí a gente vai poder fazer isso. Você vê que quando coloca a medição para um registrador clássico, mesmo no simulador executando aqui 1024 vezes, ele deixa de ser 50%, né? Fica 50% e alguns quebrados aí. E aí a gente tem nosso primeiro exemplo aqui de Bell States. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos disso, entender mais os outros operadores e executar o código em Python também. Para a gente poder executar isso direto numa máquina, é só você selecionar a máquina que você quer. A gente vai aprender também a selecionar qual que é a melhor máquina para isso, porque aqui eu tenho algumas informações interessantes, inclusive até a arquitetura de chips aqui para diminuir a quantidade de erros. Então aqui a gente tem cada qubit,
e a quantidade de erro que ele tem, né? Então é algo bem interessante da gente poder fazer. Só que para executar às vezes demora um pouco, porque entra numa fila. De qualquer forma, eu já fiz um exemplo antes, para a gente não ficar esperando, mas você pode fazer isso aí na sua casa, base nesse exemplo que a gente fez aqui. E eu criei um outro código aqui do Bell State e mandei executar. Quando você executa, ele vai entrar numa fila e vai aparecer nesse segundo ícone aqui o tempo de execução, do quanto que está executando aí, e você tem os jobs de execução. Então esse aqui eu fiz agora há pouco e a gente completou aí a execução, e aí você tem os detalhes da execução. E olha que coisa interessante, aqui dá pra gente ver a quantidade de erro, porque a gente esperava que fosse 50%, 50%, só que a gente vê que ele pega essas partes aqui. Isso aqui é um computador quântico de verdade, e a gente está executando o código direto nele. E esse é o grande desafio que a computação quântica ainda tem pela frente, que é diminuir ou corrigir essa quantidade de erro e interferência que tem dentro dos computadores quânticos. Também a gente vai acabar vendo mais para frente um pouco mais sobre isso, mais aprofundado. Bom, se ficou alguma dúvida, é só vocês me avisarem. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa mão na massa. A gente vai fazer uns exemplos um pouquinho mais complicados na próxima aula. E gostaria de deixar aí meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me avisar aí. É fácil me achar em redes sociais aí, Thiago Vespa. E qualquer dúvida é só me chamar que a gente pode tirar dúvidas aí. Muito obrigado e até a próxima.